Shalom, shalom, aqui é a Patrícia do canal Israel em um Minuto. Muito bom estar de volta com vocês. Hoje nós estamos começando uma série muito especial que se chama Encontros com Jesus. Você sabe que certas pessoas que cruzam o nosso caminho, que nos encontramos, alguns encontros na nossa vida, de fato nos marcam. E Jesus é a pessoa que realmente pode transformar a nossa vida. E nós vamos ver aqui nesta série várias pessoas, vários exemplos que após se encontrarem com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Então, hoje nós estamos aqui nas montanhas da Judéia. Estamos neste lugar, estou mostrando para vocês um lugar cercado de montanhas. E estou aqui nesta igreja de João Batista. O primeiro encontro que nós vamos falar é o encontro com João Batista. Eu quero ler com você em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 5, que nos diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Então aqui nos fala um pouco a respeito da família, dos pais de João Batista. Zacarias, ele era sacerdote no templo, servia no templo, e a sua esposa, Isabel, era estéril. Os dois já estavam em uma idade avançada. A partir do versículo 8 nos diz que Zacarias estava no templo servindo quando apareceu o anjo Gabriel e anunciou a ele que eles iriam ter um filho e que seria grande e que iria preparar o caminho para o Senhor. Zacarias, por aquele momento, duvidou, bateu a dúvida, e o anjo então disse a ele: olha, até que isso não aconteça, você não vai ter voz, você não vai poder falar. E de fato foi assim que aconteceu. E aqui neste lugar onde estou, nesta igreja chamada Igreja de João Batista, foi o lugar marcado pela tradição, aqui neste vilarejo de Encarem, nas montanhas da Judéia. Aqui este lugar foi provavelmente o lugar, a casa do nascimento, o lugar do nascimento de João Batista, onde viviam Zacarias e onde viviam Isabel. Também quero ler deste mesmo capítulo 1 de Lucas, os versículos 36 e 37, onde está falando sobre o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Nos diz assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então, quando o anjo foi avisar, anunciar a Maria que ela também daria à luz a um filho e seria o seu nome Jesus, o Salvador, aqui nós vemos que também o anjo lhe falou que a sua parenta Isabel estava grávida. E então Maria foi para encontrar-se com Isabel. E Maria esteve por aqui, nesta região, já esperando o Senhor Jesus, e Isabel da mesma forma. E vamos ver o que aconteceu no encontro dessas duas mulheres. Creio que você já ouviu essa história, mas olha aí, vamos ler a partir do versículo 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha este encontro, ainda bebês aí de Jesus e João Batista, que aconteceu justamente por aqui, nesta região, provavelmente neste lugar. Olha, foi muito forte. A criança, João Batista, diz que estremeceu, agitou-se, ou em outra versão, saltou no ventre de Isabel. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha o que um encontro com o Senhor Jesus pode nos proporcionar. Uma vida cheia do Espírito Santo. E isso significa uma vida com direção, uma vida com paz, uma vida verdadeiramente guiada por Deus. Olha como é importante termos esse encontro com o Senhor. Eu quero ler com vocês também Marcos capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que diz assim:
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João Batista, com todo este estilo dele, vestindo roupas diferentes, comendo uma alimentação diferente, e viveu no deserto. Ele estava pregando o Evangelho, ele foi o primeiro ali, o pioneiro. Ele veio à frente, abrindo o caminho, anunciando a chegada do Senhor Jesus. Ele era e foi um grande homem de Deus, muito usado pelo Senhor, mas ele reconhecia que após ele viria um que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Ele sim foi quem batizou o Senhor Jesus. E então nós vemos este relato na palavra de Deus, quando o Senhor foi até João Batista para ser batizado. E então é mais um grande relato na palavra de Deus de um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, quando eles se encontram ali no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista. Quero ler com vocês Mateus 3, versículos 13 em diante. Diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto por assim. Nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ali, João Batista teve esta honra de batizar o Senhor Jesus, teve este encontro maravilhoso, e foi um encontro realmente para que se cumprisse toda a palavra, e para que se cumprisse também na vida do próprio João, tudo aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele, tudo aquilo que Deus tinha planejado para o ministério dele. Então eu fico pensando, se este encontro não tivesse acontecido, teria sido a vida de João Batista em vão, teria sido em vão tudo aquilo que ele tinha feito. Mas a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre. Nenhuma palavra vai passar. A palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. João Batista estava pelos desertos anunciando a palavra, e quando ele estava batizando no Rio Jordão, vinham pessoas de todas as partes, de Jerusalém, de todas as partes, para ser batizado por ele. E o próprio Jesus, quando chegou diante dele, ele viu ali a palavra se cumprindo. Então o Senhor Jesus, ele tem propósitos, ele tem planos nas nossas vidas, e ele busca este encontro também com você. Olha, das duas vezes nós vemos, Jesus foi, mesmo que tenha sido no ventre ainda de Maria, mas Maria foi, Jesus com Maria foi até Isabel e João Batista no ventre. E agora, da segunda vez, Jesus vai ao encontro de João também para ser batizado. Pense comigo, Jesus está buscando ter um encontro com você, está buscando ter um encontro comigo diariamente, porque Ele quer um relacionamento conosco. E mesmo que nós já tenhamos tido um encontro verdadeiro com Ele, nós podemos manter este relacionamento através da oração, através da comunhão com Ele, da palavra, dos louvores e adoração.
O Senhor, Ele anseia por isso. Ele quer ter um encontro diário conosco. Ele quer andar ao nosso lado, habitar em nosso coração. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, você pode abrir o seu coração e convidá-lo para que Ele entre na sua vida. Ele está batendo aí na porta do seu coração. Que você possa abrir e que você possa convidá-lo a andar contigo, para que a sua vida, assim como a vida de João Batista, tenha um propósito. João Batista, ele tinha um propósito desde o nascimento, ele tinha um chamado de Deus, e ele viveu e cumpriu todo o chamado e missão de Deus para a vida dele. E os encontros que ele teve com Jesus proporcionou na vida dele o verdadeiro sentido da vida dele. Então, que nós possamos também ter este encontro com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, que esta palavra possa ter tocado no seu coração e no próximo domingo voltaremos com mais um encontro com Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Um grande abraço desde aqui em Karen, Israel. Tchau, tchau.